Pessoal, é, bom dia. E hoje nós vamos ter a nossa segunda aula, que chama Teoria sobre Ética. Eu sou o Paulo Zanotto e nós vamos discutir assim vários aspectos que eu acho interessantes, tendo visto a axiologia, né? Esses dois braços da teoria da moral, que é a ética e a estética. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre teorias éticas, né? Então, para a gente criar uma moldura, vamos dizer assim, da ética, a gente teria que pensar um frame, né, tradução, algo que encompasse a ética. A gente teria que falar algumas coisas sobre, a gente já falou de metaética na outra aula, mas a gente sabe que enquanto a metaética trata as questões mais abstratas da filosofia moral, né, e a gente viu na aula passada, a ética normativa está mais preocupada em fornecer um quadro moral que possa ser utilizado para determinar quais tipos de ação são boas, aqui está bons, mas é boas, e más, certos e errados. Então, as ações que são boas, más, certas ou erradas. Isso aqui tudo devia ser no feminino, desculpem. Um outro aspecto importante é a questão do raciocínio moral. A gente vai perceber na hora que a gente falar, por exemplo, sobre consequencialismo e mesmo aspectos que têm que ser raciocinados acerca da avaliação da qualidade ética dos atos e das ações, o raciocínio moral é muito importante, né? Então, há três tradições principais na ética normativa, que é a ética da virtude, a deontologia, que seria a ética das obrigações, e o consequencialismo, que é a gente avaliar, em vez de a gente já ter normas pré-estabelecidas do que são virtudes e obrigações, direitos e deveres, a gente poderia assim pensar também em quais são as consequências dos atos, né? Então, basicamente isso é o que nós vamos ver hoje. Então, vamos falar um pouco de ética normativa. Implica chegar a normas morais que regulem a conduta certa e a conduta errada, né? Então, aí você vê que já é uma ética já na direção da ética aplicada, já é uma ética que vai normatizar o comportamento humano e as decisões do que é certo e errado, né? Então, a gente poderia aqui falar um pouquinho, uma das coisas mais interessantes é a gente abrir já falando sobre a regra de ouro, que é um exemplo clássico de princípio normativo, e ele diz o seguinte: devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem a nós mesmos, né? Então, é aquela coisa, você não faz para o outro o que você não quer que façam para você. Usando esse mesmo raciocínio, posso teoricamente determinar se qualquer ação possível é certa ou errada. Isso é muito interessante porque leva em consideração a reciprocidade, né? Que é um conceito que vocês vão ver, eu vou passar depois o filme do Franz de Waals para você, que é observável em primatas e animais, em elefantes e assim por diante. É muito interessante isso, né? Que certos preceitos que a gente acha que são fundamentais da filosofia e da ética, na verdade, são observados em seres, em primatas ou outros animais, né? Isso vai um pouco na direção do que a gente falou na aula passada, de que existe muita evidência de que haja uma base biológica para o que a gente chama de aspectos morais e de princípios éticos. Então, a regra de ouro é um exemplo de uma teoria normativa que estabelece um princípio único, né? Existe uma única regra de ouro, uma única norma contra o qual julgamos todas as ações. Então, aquilo que você não quer que te faça, você não faz para os outros. Se você não gosta que te faça alguma coisa, você não faça isso para os outros. Então, em princípio, esse seria o princípio único contido na regra de ouro. Mas é interessante considerar que outras teorias normativas sentem-se num conjunto de princípios fundacionais ou num conjunto de traços de bom caráter. Mas fundacionais, eles têm, na verdade, um certo aspecto básico, fundamental. E os traços de bom caráter, a gente vai ver aqui essa noção de bom caráter, ela vai ser muito trabalhada durante essa aula de hoje, e isso é uma coisa que vem desde a época dos gregos e vai chegar muito provavelmente até os tempos bem mais recentes, né? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre
sobre essas teorias normativas. O pressuposto fundamental na ética normativa é que existe apenas um critério último de conduta moral, quer se trate de uma regra única ou de um conjunto de princípios. A regra única seria a regra de ouro. O conjunto de princípios, né, a gente poderia começar a abordar isso de uma maneira um pouco mais, ampliando um pouco mais essa noção, olhando para esses 3 conjuntos de teorias normativas. A teoria das virtudes, que nós vamos descrever daqui a pouco, a teoria do dever, que é a deontologia, deontos é obrigação, e as teorias consequencialistas, como a gente já havia dito. Então, vou falar um pouco sobre a teoria das virtudes. Ela coloca menos ênfase nas regras de aprendizagem, em vez disso sublinha a importância de desenvolver bons hábitos de caráter, tais como benevolência, reciprocidade, compaixão, assim por diante, que seriam, na verdade, essa teoria das virtudes é muito baseada no caráter moral das pessoas. Historicamente, a teoria de virtude é uma das mais antigas tradições normativas da filosofia ocidental, tendo sua raiz na antiga civilização grega. Então, a gente vai falar do Platão, e depois a gente vai falar do Aristóteles, do Caminho do Meio, várias coisas interessantes, que estão na gênese dessa teoria das virtudes. Baseia-se em experiências formativas e depende da educação e do exemplo. É axiológica e tradicional em sua essência. Quando eu falo que ela é axiológica, é porque ela, na verdade, tem uma axiologia canônica, no sentido de que existe o certo e o errado, o bonito e o feio. Isso é um princípio fundamental da civilização grega. E a gente já viu na aula passada que essas noções axiológicas, esse conjunto de valores e o significado até dos símbolos associados com eles, podem mudar no tempo de acordo com o desdobramento, desenvolvimento, progresso ou decadência e colapso de uma civilização. A gente percebeu na aula passada que isso foi mostrado no caso da China, e vários exemplos foram dados de inversão de valor simbólico. E isso é muito interessante a gente perceber essa natureza axiológica da teoria das virtudes. Obviamente, se a gente tem uma noção canônica, ou seja, algo estabelecido como hábito, como certo, esse é o sentido do termo canônico, é lógico que isso tem que ser colocado num aspecto histórico-temporal, onde valores podem ter completa inversão durante o desenvolvimento da história de um grupo, de uma civilização. Mas vamos falar um pouco do Platão. Ele enfatizou 4 virtudes cardinais, são as importantes. Cardinais, porque a gente teria 4 orientações no espaço, norte, sul, leste e oeste, e ele acha que as virtudes também teriam 4 cardinalidades, que é a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. Então, a sabedoria é uma virtude, a sabedoria não é algo que a pessoa nasce com, é desenvolvido. Coragem também, é óbvio que as pessoas uns nascem com mais inteligência que outros, mas isso não seria o caso aqui. Quando ele fala de sabedoria, é essa capacidade de lidar com problemas e fazer o melhor raciocínio possível e o melhor julgamento possível. Então, isso aqui é muito interessante, essa noção de sabedoria, porque vai ter uma implicação muito severa no que a gente chama de consequencialismo, o utilitarianismo. Mais para frente, a gente vai ver isso hoje. Quando a gente fala em coragem, é muito interessante, porque coragem é uma virtude cardinal, porque o indivíduo que é corajoso, ele, se tiver valores e virtudes, ele vai ser um indivíduo que vai proteger os mais fracos, que ele vai ter uma visão justa das coisas, a gente vai falar um pouco disso, e é um indivíduo que também vai proteger a perpetuação de certas prerrogativas civilizatórias importantes. Temperança é uma coisa muito interessante, também é uma virtude, aquela sua capacidade de saber lidar com as situações sem perder a cabeça, sem perder a direção, tendo tolerância, ao mesmo tempo uma perseverança e uma certeza e um pulso firme no que você faz. E justiça. Essa noção de justiça, basicamente, eu queria já introduzir para vocês aqui um conceito aristotélico de justiça, que é dar a qualquer um o que ele merece. Então, é ser justo. Se uma pessoa faz algo bom, você agradece.
Se a pessoa faz algo ruim, você critica e você cobra, e assim por diante. Então, a justiça, ela implica em dar para as pessoas exatamente o que elas merecem em função dos atos delas. E isso é uma noção muito importante, e a gente vai olhar mais para frente a noção da finalidade das coisas também como um princípio de justiça. Outras virtudes importantes seriam a fortitude, que é a sua capacidade, essa resistência, perseverança, resiliência, sua capacidade de lidar com a adversidade, a generosidade. Generosidade é um aspecto extremamente importante, é aquela capacidade que as pessoas têm de sair do que seria o que hoje em dia é uma palavra muito utilizada, o meu conforto, né? O generoso é aquele que desprendidamente dá aos outros coisas que ele poderia ter para ele, né? Uma forma quase que de altruísmo, mas é uma conduta muito mais básica e fundamental, porque a pessoa, quando é generosa, ela também dá, por exemplo, coisas meio intangíveis, como certas palavras ou certas atitudes. Não é só uma questão da pessoa se entregar para o outro de forma altruísta, mas é também uma questão de posicionamento a nível de comportamento e de troca com as pessoas. O respeito próprio é uma virtude. A pessoa que cuida de si própria, uma pessoa que tem respeito pelo corpo, né, e que tem respeito pela própria integridade, um indivíduo que sabe que ele tem que ser protegido por ele mesmo, né, é uma forma muito importante de virtude. O bom temperamento é uma coisa muito importante. A gente vê hoje em dia uma enorme agressão entre as pessoas, uma polarização enorme ideológica, né? E a gente vê que isso também leva a uma situação onde as pessoas perdem o respeito rapidamente. São pessoas que o bom temperamento é aquela afetividade que é convidativa, protetora e ao mesmo tempo extremamente amistosa, né? E a gente tem a sinceridade, que é um dos aspectos, uma das virtudes muito importante, né? Que seria muito próxima da noção de justiça, de sabedoria, coragem e temperança. Ela é uma mistura de tudo, mas basicamente a pessoa sincera é aquela que faz justiça, porque ela fala o que tem que ser dito. A pessoa sincera, ela vai se expressar, ela vai ter um bom temperamento. Se ela tiver um bom temperamento e for sincero, é uma pessoa sábia. Então, você vê, todas essas virtudes têm uma interconexão muito interessante e uma interdependência, né? Além de defender bons hábitos de caráter, os teóricos da virtude defendem que devemos evitar adquirir traços de mau caráter, que na época do Platão era chamado de vícios, tais como covardia, insensibilidade, injustiça e vaidade. Não precisamos aqui tecer grandes comentários sobre isso, porque é uma coisa tão comum, né, que talvez seja muito mais fácil a gente entender covardia, insensibilidade, justiça e vaidade do que as virtudes cardinais do Platão. Então vamos continuar um pouco a teoria das virtudes, né? Ela enfatiza, aqui é muito importante isso é uma visão bem platônica, bem a grega, enfatiza a educação moral desenvolvida na própria juventude. Os adultos, portanto, seriam os responsáveis por inculcar virtudes nos jovens. E aí aquela noção fundamental da educação tradicional, de uma axiologia canônica, onde existe uma certeza, vamos dizer assim, bem inculcada num grupo ou numa cultura do que é certo e errado. Isso é passado para os jovens. Agora vamos olhar um pouquinho a noção como Aristóteles ele pega essas virtudes platônicas e faz uma crítica muito interessante delas. Então vamos tentar falar um pouquinho isso daqui. Vamos falar do caminho do meio do Aristóteles. O Aristóteles argumentou que as virtudes são bons hábitos que adquirimos, que regulam as nossas emoções. Olha que interessante. Analisando 11 virtudes específicas, Aristóteles argumentou que a maioria das virtudes cai num meio termo, entre traços de caráter mais extremos. Por exemplo, vamos usar a coragem como um exemplo. Se você não tem coragem suficiente, você tem a disposição para a covardia, que é um vício. Isso já foi até definido por Platão. Se você tem demasiada coragem, desenvolve-se a disposição da precipitação, que é também um vício. Veja, interessante isso. Se eu sou um covarde, eu deixo o mal propagar, eu sou injusto, eu violo
as virtudes cardinais. Mas se eu sou muito corajoso demais, eu mato as pessoas que estão do meu lado. Eu sou capaz de ser muito arrojado, tomar atitudes que são extremamente mal adequadas, muito pouco adequadas à circunstância, e a gente, por causa dessa precipitação, a gente pode levar a risco as pessoas que estão conosco. Então, isso também é um vício. Então, olha que interessante. Para o Aristóteles, a noção da virtude, ela tem também embutida nela a questão da dosagem da virtude. Então, qualquer uma das virtudes cardinais, ela talvez excessivamente desequilibrada pode causar algum problema, né? E seria também um vício. Então, segundo Aristóteles, não é uma tarefa fácil encontrar o meio perfeito entre traços extremos de caráter. Na verdade, precisamos de ajuda da nossa razão para fazer. Olha que bacana. Aqui, você está vindo de uma época antiga e entrando já num Aristóteles que é extremamente moderno, que ele já está falando em qual o papel da razão na moderação das decisões no domínio ético, nas avaliações morais dos atos. Muito interessante, importante vocês perceberem como já é bem antiga essa visão. Então, ainda mais sobre teoria das virtudes, agora vamos avançar um pouco no tempo, vamos chegar ali nos escolásticos, vamos chegar no segundo, terceiro século desse milênio passado aí. Os teólogos medievais completaram as listas gregas de virtudes com 3 virtudes cristãs. É lógico, teve a cristianização do Império Romano, que agora ele se desmancha, Roma perde totalmente a importância no sentido de centralizar a cultura românica, e aí você tem a cristianização dessa Europa, e você tem agora, então, todo um desenvolvimento. Vocês lembram que os escolásticos eram quem traduziram os gregos e mantiveram a cultura greco-romana viva durante a Idade Média, né? Chamada Idade Média. Então, obviamente, o cristianismo vai ter uma repercussão de reestruturação, digamos assim, readequação para os tempos medievais do pensamento grego, né? Então, essa lista de virtudes gregas adquirem agora 3 virtudes cristãs, e que a gente chama de virtudes teológicas, que é a fé, a esperança e a caridade, né? O interesse pela teoria da virtude continuou através da Idade Média. Isso daqui a gente tem aqui, isso vai vir agora praticamente até o Iluminismo, quando a gente vai... Isso que começa com Aristóteles e racionalização, vai atingir um ponto extremo durante os diferentes vertentes do Iluminismo, com, digamos assim, um confronto muito grande entre o Iluminismo, que a gente pode chamar francês, e o anglo-saxão. Mas isso a gente vai explicar outra hora. O século XIX assistiu à ascensão das teorias morais alternativas, olha que interessante, baseadas apenas na razão. Olha a consequência, as consequências da racionalização e esse conflito que existe entre razão e uma percepção da teoria das virtudes no sentido mais grego da palavra ou mais cristão desse conceito que é desenvolvido praticamente na Idade Média, né? Então, você agora está substituindo fé, esperança e caridade por história, economia e sociologia, digamos assim, né? E aí a gente tem a gente consegue então imaginar várias formas de pensamento, como Marx, Gramsci, assim por diante, várias formas, inclusive existencialistas e assim por diante. Em meados do século XX, a teoria da virtude recebeu especial atenção dos filósofos que acreditavam que as teorias éticas mais recentes eram mal orientadas por se concentrarem demasiado em regras de ação. Então, veja, é muito importante a gente perceber que a ética normativa, ou consequencialista, ou utilitarianista, ela leva a uma situação onde basicamente tudo são, na verdade, equações de a gente avaliar ações pelo quanto mal ou bem elas fazem, assim por diante, e de uma certa forma houve uma reação. Alasdair
McIntyre, por exemplo, em 84, ele defendeu o papel central das virtudes na teoria moral e argumentou que as virtudes são fundamentadas e emergem de dentro das tradições sociais. Isso é muito importante porque ele está refazendo uma conexão que existia com o que a gente pode chamar assim do hábito do David Hume, dessa visão onde as culturas elas têm uma inércia e a gente tem sim uma percepção do que os nossos ancestrais passam para nós, né? Então essas tradições sociais, a preservação delas é um dos aspectos fundamentais do iluminismo anglo-saxão, do David Hume, Thomas Locke, todos esses pensadores, Hobbes, assim por diante, os pensadores ingleses do iluminismo, e é um contraste muito grande essa visão dessa tradição como sendo algo que tem que ser mantido, e essas virtudes tradicionais, na verdade, elas são importantes na teoria da moral, segundo esses pensadores mais anglo-saxões, e, por outro lado, você tem um confronto enorme com isso, que é esse iluminismo francês, onde você tem uma racionalização que substitui de uma forma quase que essencial os preceitos de historicidade, de hábito cultural, mais chegados ao que a gente chama do pensamento conservador, né? Tanto que é muito interessante, tem uma história que eu queria falar para vocês nesse conflito, entre aspas, que existe entre as diferentes vertentes iluministas, que é quando o Laplace leva a grande obra dele para apresentar isso para a Academia de Ciências da França, e o Napoleão, que era um excelente matemático, aparentemente, ele vai lá e tem todo esse encontro entre esses ilustres cientistas da Academia Francesa, e o Laplace faz a apresentação. Eu não sei como aconteceu isso exatamente, mas é importante que depois o Napoleão faz um comentário sobre a obra do Laplace. E foi muito interessante isso, porque o Napoleão fala assim: olha, eu gostei demais da sua obra, e uma das coisas que eu percebi que são muito importantes é o fato que você, em nenhum momento da sua obra, você citou Deus. Ao que o Laplace teria respondido: eu não precisei dessa hipótese. E foi ovacionado. Quer dizer, isso foi o auge do racionalismo, e essa substituição dessa base teológica no pensamento, entre aspas, moderno, desemboca também em toda essa modernidade materialista. E é muito interessante a gente perceber que tem uma repercussão, sim, na teoria da moral, esses aspectos. Então, aqui a gente vê, em 1984, um Alasdair MacIntyre voltando um pouco, tentando recapturar um pouco do pensamento que a gente poderia associar ao iluminismo anglo-saxão, mas também ao pensamento conservador. Aqui a gente tem as teorias do dever, vamos passar um pouco de virtudes para a deontologia, né? Então, as teorias do dever baseiam a moralidade em princípios específicos e fundacionais, também básicos, né, da obrigação, né? Então, essa deontologia da palavra grega deon, que é dever, tendo em conta a natureza fundacional do nosso dever ou obrigação. Ou seja, o que está se dizendo aqui é que, da mesma maneira que você tem direitos e você tem virtudes, você também tem obrigações, ou virtudes ou vícios, você também tem obrigações, né? E às vezes a deontologia, como ela é impositiva, vocês vão ver que coisa interessante. Uma coisa é eu tentar julgar as minhas ações pelas consequências delas e ver se tem mérito ou não na minha ação. Outra coisa é eu, quase que de forma axiomática, a partir do pressuposto que uma ação é certa ou errada. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Também são por vezes chamadas não consequencialistas, uma vez que esses princípios são obrigatórios. Por exemplo, a economia devido à não alimentação das crianças é imoral. Eu não posso entender. Essa é uma coisa muito interessante. Ninguém pode imaginar uma teoria econômica que fale assim: olha, nós vamos fazer um progresso enorme em termos de retorno financeiro se a gente não alimentar as crianças. Isso é mais ou menos óbvio que alguém vai chegar e falar: mas isso é um absurdo. Então, essa questão, inclusive porque você não alimentar a criança, você não tem futuro. Quer dizer, qual é
benefício econômico, não tem estabilidade nessa proposta, não tem lógica, não tem coerência. Mas, ao mesmo tempo, ela viola uma certa obrigação inerente da gente criar os nossos filhos e gerar a próxima geração e protegê-la, educá-la e garantir que ela possa fruir e existir, né? Então, isso é um aspecto bem deontológico. Então, vamos falar um pouquinho dessas teorias do dever, né? Os deveres para com Deus, deveres para consigo mesmo e deveres para com os outros, né? Esses são quais são os focos da deontologia no momento que ela começa a surgir lá pelo século XVIII, XVII, né? Então, aqui a gente está falando em deveres para com Deus, porque, obviamente, a gente não pode imaginar, apesar de hoje em dia existir uma grande quantidade de pessoas que desconsideram essa noção de deveres para com Deus, obviamente, isso era extremamente pervasivo e comum no século XVIII. Né? Deveres para consigo mesmo, uma coisa que os gregos já tinham, né? E os deveres para com os outros também. Depois tem a teoria dos direitos, né? A gente tem o princípio único do dever, que é a benevolência. Se a gente tem alguma coisa que seja equivalente a um único princípio, a deontologia também tem um princípio único, que é o da benevolência. E a benevolência aqui é fazer o bem, é ser bondoso com os outros, é ter compaixão, resguardar os próximos, receber o próximo. E aí a gente pode falar assim, quais são as obrigações prima facie? Prima facie é um termo latino que fala de cara, algo que está na cara, que é suas primeiras obrigações, as mais autoevidentes, aquelas que a gente não precisaria discutir muito. E aqui o David Ross, que é um filósofo que viveu até 1931, ele fala o seguinte: as obrigações, os deons, né, seriam fidelidade, ou seja, a fidelidade é aquela coisa fundamental que possibilita que interações humanas sejam suficientemente estáveis para que essas associações possam ter uma repercussão nos modos de interação, estabilizam essas atividades e conseguem conduzir, inclusive, ao progresso e à riqueza. É muito curioso que você vai perceber que os povos que têm muitas leis, que tentam normatizar demais e controlar a vida das pessoas, geralmente acontecem constituições gigantescas nos países mais atrasados, né? São quilômetros de papel e lei construídas nos países mais atrasados do mundo. E você vai perceber que as nações mais ricas e afluentes da história são as que teriam, na verdade, códigos muito sucintos porque existe um grande componente cultural de confiança entre as pessoas, de fidelidade entre as pessoas, né? Balzac queria dizer que tem muita oxitocina nessas pessoas, né? Então, a segunda obrigação, que é autoevidente, é a reparação. Se você faz algo errado, você vai ter que compensar a pessoa para quem você fez algo errado. Então, essa responsabilidade que vem do entendimento dessa sua obrigação, a gente chama de reparação. Ou seja, sua capacidade de poder consertar o que você fez que não era o correto. A gratidão é uma forma de reciprocidade, tanto a reparação como a gratidão. A reparação não é exatamente recíproco, porque a pessoa te faz algo mal. Se você faz algo mal para alguém, não é que você vai fazer algo bom por reciprocidade, você vai fazer por reparação. Mas a gratidão é muito interessante porque ela, na verdade, está te dizendo algo no seguinte sentido: alguém me fez algo bom, eu vou falar obrigado, eu vou, na verdade, mostrar alguma forma de resposta a isso, né? De reciprocidade. A noção de justiça é uma obrigação. Você tem que entender o que é merecido em função da sua interação com alguém. Você tem que ser justo com alguém, né? A beneficência é um aspecto muito interessante, porque é uma obrigação prima facie também.
A beneficência é aquela obrigação que te faz parar na rua e atender alguém que esteja passando mal, você vai perceber aquele idoso que está com dificuldade de orientação, você vai perguntar se ele precisa de ajuda, você vai perceber a criança que aparece perdida naquele lugar, chorando porque não consegue ver um adulto que ele está buscando, você vai acomodar essa criança, emprestar para ela seu celular, ou ligar para a polícia, ou fazer qualquer coisa. Então, a beneficência é aquele momento onde você sai da sua zona de gratificação e conforto e faz algo de útil para uma outra pessoa. O autoaperfeiçoamento é também uma obrigação. Isso é muito grego, isso daí é uma coisa já bem antiga. Você tem a obrigação de ser o melhor que você pode. É uma obrigação sua com você mesmo. Então, essa autoaperfeiçoamento é um dão, né? É um dever que você tem com relação a você mesmo. É por isso que vocês estão na universidade, estão me ouvindo agora. Porque vocês estão tentando melhorar, vocês estão investindo em vocês mesmos. Não é um comportamento que vem, digamos assim, de uma percepção, eu vou estudar muito, que eu vou ganhar muito dinheiro, lógico que você merece o dinheiro, mas o seu principal foco aqui é o de melhorar, do autoaperfeiçoamento. Você, de uma maneira ou outra, está imbuído de uma obrigação de fazer isso. E a não maleficência, que seria uma outra última das listas aqui do David Ross, das obrigações autoevidentes, é a não maleficência. Então, a maleficência é aquela forma de ação que causa dano. E ela pode ser consciente, aí é puro crime, ou ela pode ser inconsciente, vem de irresponsabilidade ou da incapacidade da pessoa perceber o mal que ela está fazendo. Geralmente as pessoas que buscam autogratificação e são centradas em si mesmas também têm uma enorme dificuldade, digamos assim, de não serem maleficentes. Elas acabam sendo maleficentes. O egoísmo é levado a essa noção que nós vamos falar de egoísmo aqui da frente de uma outra forma, mas esse egoísmo mais voltado à autogratificação, a pessoa tentar maximizar o benefício em tudo em que ela se envolve com, isso é uma forma de maleficência, ou pode conduzir à maleficência, se feito de uma maneira desequilibrada. Mas nós vamos ver como o egoísmo é importante, né? Não vamos desprezar isso, não. Então, os deveres com Deus, deveres para consigo mesmo e deveres para com os outros, né? Isso é baseado no Samuel Pfaender do século XVII. Então isso aí é um pensamento que antecede o iluminismo e ainda é fortemente embasado em teologia, em religião. Né? Com relação aos nossos deveres para com Deus, ele argumentou que existem dois tipos. O dever teórico, de conhecer a existência e a natureza de Deus, olha que interessante isso. E o dever prático, de adorar a Deus, tanto por dentro como por fora. Isso é muito interessante, essa adoração por dentro e por fora. Porque você pode imaginar que você tem esse momento seu na época era comum, da reza, da introspecção, mas tem um momento da ação também. Né? Então, esse dever prático. Né? Deixa eu ver. Eu vi onde é que eu estou. Estou meio perdidinho aqui. Tá, achei. Com relação aos nossos deveres para conosco mesmo, esses também são de dois tipos, deveres da alma e deveres do corpo. Olha que coisa interessante, século XVII, pessoal. Estou falando de alma, Deus, vocês têm que entender que nós estamos falando um pouco sobre a história, né, das teorias da moral. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de entendimento onde a gente está localizando esses conceitos no tempo para que eles façam sentido e não se pareçam com imposições sendo feitas a ninguém no hoje em dia. Nós estamos fazendo aqui uma arqueologia do pensamento. Os deveres da alma, que envolvem o desenvolvimento de nossas habilidades e talentos, e os deveres do corpo, que envolvem não prejudicar nosso corpo.
Então, essa noção da pessoa responsável pela própria saúde é muito interessante, né? Isso já é uma coisa antiga. Pelo menos no século XVII já tinha essa visão, e te garanto que os gregos também tinham. Mens sana corpore sano, né? A mente sadia num corpo sadio, é uma coisa antiga, e os romanos herdaram isso dos gregos, essa noção. E várias civilizações antigas tinham esse conceito muito bem elaborado como quase uma consequência de uma percepção de deveres e obrigações que a pessoa tem consigo mesma. Vamos aqui para o item 1.3. Quanto aos nossos deveres para com os outros, né, Pfaffendorf os divide entre deveres absolutos, que são universalmente obrigatórios para as pessoas, e aí é uma coisa muito parecida com aquela coisa de são coisas invioláveis, são obrigações, né? E os deveres absolutos são de 3 tipos: evitar injustiça aos outros. Olha que coisa difícil, né? Tratar as pessoas como iguais, extremamente complicado. Isso a gente tem, né, o que a gente vê a maior parte das vezes, as pessoas tratando as pessoas bem quando elas têm algum interesse em algum colateral disso daí, né? É muito difícil a gente ver normalmente durante a nossa vida pessoas que espontaneamente tratam as outras pessoas como iguais. Isso é extremamente difícil. É um talento humano muito, muito pouco frequente. E promover o bem dos outros. A promoção do bem dos outros é um outro aspecto interessantíssimo, que, como dever absoluto também, mas que, de uma certa forma, também é um pouco raro. A gente vê profissionais que se dedicam de forma completa aos outros, e a gente vê também uma grande quantidade de pessoas que utilizam os outros como uma fonte de interesse próprio, né? Então, isso é algo que a gente tem que pensar um pouco. E aí temos os deveres absolutos. Agora vamos falar dos deveres condicionais, que são os resultados de contratos entre pessoas. Veja, a noção de contrato, aparecendo aqui no século XVII, é muito importante, porque ela vai ser fundamental no desdobramento histórico do iluminismo, onde a gente começa a estabelecer relações humanas, inclusive para embasar aspectos da filosofia da moral, baseadas nas relações de acordos entre as pessoas, entre grupos, assim por diante. Além disso, os deveres condicionais envolvem vários tipos de acordos, o principal dos quais é o dever de cumprir as próprias promessas. E aqui é curiosíssimo a gente entender a noção de promessa como um contrato, né? Quantas vezes eu prometi para meus filhos, vou te levar no cinema, todo mundo fica animado, de repente estou super cansado, puxa, eu não posso, eu não vou, estou muito cansado. Eu me lembro que, às vezes que eu fiz isso, meus filhos ficaram extremamente magoados comigo, porque, na verdade, eu rompi um contrato. E, às vezes, eu tinha que ir no cinema, mesmo cansado, para tentar manter esse contrato e, ao mesmo tempo, ganhar um pouco digamos assim, de penitência, de redução de pena dos meus filhos, que iam ficar muito bravos. Então, essa noção de contrato, essa noção de promessa, ela é fundamentalmente um aspecto muito importante nas relações humanas. E essas questões, essas obrigações, né? Porque uma promessa é uma obrigação que você faz. Então, é claramente um dever condicional. Então, vamos agora falar da teoria dos direitos, que a gente falou do deontológico, né, das obrigações, a gente tem agora a noção de direitos, né? E é curioso, só queria fazer, antes de a gente começar a falar disso daqui, eu só queria falar uma coisa bem interessante. A gente tem, hoje em dia, uma sociedade onde você vê direitos sendo bandeiras muito vigorosas e muito agitadas e coloridas, que são desfraudadas continuamente, né? O direito disso, o direito daquilo. Um dos aspectos fundamentais que a gente deveria considerar que um direito ele só tem legitimidade e materialidade. Eu gostaria de jogar isso para vocês como um desafio de pensamento, no momento que a pessoa também tem as suas obrigações cumpridas com relação àquele objeto, ao escopo daquele direito. Ou seja, se eu tenho direito a algo,
é porque eu também cumpri um dever com esse algo. Então, essa cobrança que existe hoje em dia de direitos, completamente dissociada, divorciada da noção de deveres, ela é um dos aspectos talvez mais complicados da modernidade, onde todo mundo sabe cobrar seus direitos, mas poucas pessoas têm essa noção de reciprocidade, de que ele cobra um direito em função de um dever que ele já cumpriu. Isso é uma coisa que eu deveria deixar para vocês, se vocês pensarem um pouco, e a opinião que vocês têm sobre isso, e seria muito interessante ouvir ou a gente discutir. Então, um direito é uma reclamação contra o comportamento de outra pessoa. Olha que interessante, já tem uma certa noção aqui de interação humana e alguma forma de conflito. Por exemplo, não ser prejudicado por si, né? Então, essa questão do prejuízo causado pelo outro é o que elicita numa pessoa a cobrança do direito dele. Isso é mais ou menos óbvio, mas veja que a gente está falando em direitos específicos no domínio da interação. Mas é interessante a gente perceber uma questão um pouco mais fundamental sobre o direito, que é o direito no contexto um pouco mais abstrato. Se eu tenho direito a algo, porque eu fiz a minha parte aqui no universo e agora em relação a algo, e agora eu posso cobrar meu direito, né? Eu tenho direito à felicidade se eu gero felicidade em volta de mim. Eu tenho direito à paz se eu não provoco a guerra, e assim por diante. Então, os direitos e deveres estão relacionados de tal forma que os direitos de uma pessoa implicam os deveres de outra pessoa. Então, essa correlatividade de direitos e deveres é o que eu estava discutindo aqui com vocês no começo dessa nossa discussão da teoria dos direitos, né? É mais ou menos óbvio isso que eu estou falando, e não acho que vocês teriam qualquer problema em lidar com isso, imagino. Então, agora o John Locke, grande pensador inglês iluminista, né? As leis da natureza determinam que não devemos prejudicar a vida, a saúde, a liberdade ou os bens de ninguém. Então, isso daqui é muito interessante. Aqui, ele está fazendo uma generalização que ele coloca o indivíduo que tem o direito à saúde, à liberdade e aos bens, né? E ele fala para nós, respeitem o direito do outro. É muito interessante a maneira que isso é colocado. Para Locke, esses são os nossos direitos naturais que nos foram dados por Deus, né? Lógico. Locke, século XVII, não ia falar que isso aí foi dado pelo Estado, ou que foi dado por algum pensador humano, né? É muito interessante como a gente vai deslocar Deus para fora desse cenário rapidamente a partir do século XVII, como consequência até do pensamento dos iluministas. Então, as leis da natureza determinam que não devemos prejudicar a vida, então o direito à vida, a saúde, o direito à saúde, a liberdade, o direito à liberdade, os bens de ninguém, ou seja, o direito à propriedade. Na sequência de Locke, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de autoria de Thomas Jefferson, aqui, Thomas Jefferson não, por favor, cuidado, pessoal. Não foi só o Thomas Jefferson, né? Tiveram todos os Federalist Papers, né? A gente tem várias outras pessoas envolvidas na construção, o Paine, o Madison, né? O Hamilton. Alexander Hamilton é meu herói, né? Vocês estudem a vida do Alexander Hamilton, uma figura maravilhosa. A maior parte dos Federalist Papers, que são aqueles artigos de jornal que foram instrumentais em fazer com que o legislativo, esse corpo legislativo que fez a constituinte, que fez a Carta Americana, na verdade, foram praticamente instruídos e informados e educados pelo Alexander Hamilton, capitão Alexander Hamilton, que acabou sendo o primeiro secretário de finanças do George Washington. Uma pessoa maravilhosa, o Alexander Hamilton. Então, Thomas Jefferson, que era, na verdade, eles eram muito amigos, né? Mas, de uma certa forma, tinha uma certa diferença muito grande em relação ao que eles olhavam como a nação americana. Thomas Jefferson era um federalista, era antifederalista, desculpa, ele achava que os estados tinham que ter completa autonomia, e o Hamilton falava, cuidado com isso, porque muita autonomia a gente vai desmanchar essa nova nação.
Então, esse conflito é interessante, porque ele pautou, de uma certa forma, a evolução não só da Constituição americana, mas os desdobramentos posteriores à primeira versão da Constituição americana. Então, é muito interessante essa história, mas, de qualquer maneira, é muito importante vocês perceberem que pessoas que Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, o Paine, o Washington, esses indivíduos fizeram uma Constituição que praticamente não foi mudada em quase 2 séculos e meio, quase 3 séculos. Então, eles eram pessoas muito, muito, muito bem preparadas, né? Então, Thomas Jefferson reconhece 3 direitos fundacionais: vida, liberdade e a busca da felicidade. Olha que interessante, busca da felicidade é um dos preceitos extremamente modernos, advindos do iluminismo, como que a finalidade do homem é ser feliz. Olha que interessante isso, nós vamos explorar um pouco mais para frente essa noção. Deduzimos esses outros direitos mais específicos, incluindo os direitos de propriedade, movimento, discurso, expressão religiosa. Vocês veem que isso aqui já praticamente são elementos que são constitutivos de qualquer legislação moderna. Você não, depende, obviamente que você não vai achar isso na Coreia do Norte ou assim por diante, em alguns lugares e tal. Mas o direito à propriedade, o direito ao livre deslocamento, o direito à expressão, o artigo 5 da nossa Constituição garante que você pode fazer o que quiser. Se a pessoa não gosta, ela te processa, aí o juiz vai determinar o que aconteceu. Mas a liberdade de expressão é constitutiva, né, da teoria dos direitos já desde o século XVII. Né? E a expressão religiosa aqui não é só religião no sentido de... Mas a gente pode também ter crenças que não são exatamente entendidas como racionais por outras pessoas, que têm que ser respeitadas. E esse é um dos grandes pontos de conflito hoje em dia. Até que ponto você vai respeitar as liberdades das outras pessoas e, né, e até que ponto a pessoa tende a entender que a liberdade do outro pode afetar a própria liberdade da pessoa. Isso é muito importante, é um equilíbrio muito tênue, extremamente complexo e que tem que ser muito bem pensado e estudado. Então, quais as 4 características dos direitos morais? Os direitos são naturais na medida em que não são inventados ou criados pelos governos. Isso é uma coisa fundamental já desse pensamento que leva à modernidade e às novas nações. Porque, veja, um direito criado por governo, na verdade, em princípio, ele é uma imposição no pensamento iluminista. Né? E os direitos naturais, que seriam, por exemplo, direito à vida, direito à propriedade, são, na verdade, são o direito à felicidade, são incontestáveis no sentido de que é muito difícil você dizer que isso foi uma determinação de uma certa configuração de Estado. Eles, na verdade, são autoevidentes no sentido de ter uma origem no que é de melhor para o ser humano. A outra característica dos direitos morais são universais na medida em que não se alteram de país para país. Isso é muito interessante, né? Descartes que falava da moral aqui e acolá dos Pirineus. Né? Então, quer dizer, é lógico que diferentes sociedades acabam tendo conjuntos normativos, conjuntos de preceitos normativos, ou mesmo que a gente pode chamar morais, que são diferentes de um lugar para o outro. Então, a universalidade de um direito, ele às vezes pode ser explicitada pela comparação entre diferentes sociedades, e a gente percebe claramente o que é comum entre essas diferentes sociedades. Isso já foi feito na história. Então, essa noção de universalidade vem dessa, digamos assim, invariância desse direito no tempo e no espaço. Melhor no espaço, porque no tempo a gente sabe que pode haver inversão, inclusive, de significado simbólico e de valores. Eles são iguais no sentido de que os direitos são os mesmos para todas as pessoas. Né? Isso também é uma coisa extremamente moderna. Isso, vocês imaginam que eu falei para vocês aqui, louvei o Thomas Jefferson, o Alexander Hamilton, o Madison, Washington, assim por diante, mas esses indivíduos, vários deles tinham escravos em casa. Olha que coisa. Quer dizer, os caras que fizeram a Constituição Americana, que fizeram o Bill of Rights,
que fizeram aquela instanciação de uma nação que parece que saiu diretamente de dentro dos preceitos iluministas, dos livros da época, mais avançados da época. Esses indivíduos tinham escravos em casa. Como é que não aconteceu, digamos assim, um dilema moral nesses caras de perceber que o escravo, na verdade, ele tinha tanto direito como ele deveria ser protegido da Constituição da mesma forma? Isso é muito, muito, muito interessante. Quer dizer, é importantíssimo a gente imaginar que, apesar de você poder perceber que o pensamento iluminista e desses indivíduos que fizeram a nação americana, apesar de ser muito elevados para a época, tinha essa deficiência brutal. Eles não percebiam, por exemplo, que a mulher ela não tinha uma participação na política como homem, e os escravos também não. Olha que coisa interessante. Isso já plenamente moderno, a gente já está no século XVIII, bem atual, né? Então, essa noção de que os direitos são os mesmos para todas as pessoas, independente de sexo, raça ou deficiência, isso é bem, bem moderno. Isso foi conseguido na marra, literalmente, a partir do século, principalmente de meados do século XIX. Né? E a gente até hoje tem esse problema de tentar fazer com que os direitos sejam equalizados e que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. Isso ainda é um enorme problema. É só você andar na rua em São Paulo, ou só você ler o jornal, você vai perceber que isso é um problema. Né? As pessoas são censuradas, ou as pessoas são deixadas de lado, ou você vê crianças numa esquina tentando vender alguma coisa, e você percebe que elas estão subnutridas, com problema, e assim por diante. Então, cadê o direito dessas pessoas? Como é que a gente ainda vive numa sociedade que tem pobreza? Como é que é aceitável uma parte mais de metade das casas não terem saneamento básico no Brasil? Falta justiça aí, né? Então, os direitos, na verdade, para eles serem, digamos assim, preservados, a noção de justiça é essencial. E vamos falar essa quarta característica dos direitos, que eles são inalienáveis. O que significa que não posso ceder os meus direitos a outra pessoa, o governo. Veja, isso aqui é um conceito extremamente interessante. A questão do direito inalienável, como o direito à vida, eu não posso. Se eu assinar uma carta para alguém, olha, você pode bom, aqui eu só queria lembrar para vocês um pouco, né? O Mercador de Veneza é uma história assim. O Shylock, ele empresta dinheiro para alguém e, como colateral do empréstimo, ele quer alguma coisa como meio quilo de carne da pessoa, se a pessoa não pagar. A pessoa não paga o Shylock e agora tem essa história toda tratada no Mercador de Veneza, onde o Shylock vai na justiça veneziana e fala: olha, o cara não me pagou, ele está me devendo e eu quero o meu meio quilo de carne dele. A pound of flesh, 450 gramas deve ser. Mas veja que interessante, se vocês vão ler o William Shakespeare, ele trata disso, né? Coloca o Shylock como um avarento, né? Ele faz aquela figura do agiota, né? Mas é muito curiosa essa noção de que, mesmo que esse indivíduo tenha assinado esse documento para o Shylock, você pode levar meu meio quilo de carne se não pagar, esse documento não tem valor, porque o direito à integridade e à vida é inalienável. Então, ele não poderia ter aberto mão. O Shylock, na verdade, ele não poderia rezar, porque, inclusive, na obra do Shakespeare existe um julgamento para isso daí, né? E é muito louco, porque você vê o Shylock sendo jogado como um avarento, mas, ao mesmo tempo, o Shakespeare, como não é um ignorante, não faz uma coisinha do tipo malvadinho, bonzinho, e a coisa tem uma conotação extremamente mais sofisticada do que por simplesmente esse maniqueísmo banal que a gente vê hoje em dia no pensamento moderno das grandes mobilizações das pessoas. Geralmente é algo muito chulo, muito raso, né? Meu direito, eu sou o oprimido e você é o opressor. Não existe essa visão em Shakespeare. Ele é muito mais elevado do que isso. Ele mostra os prós e os contras da posição de cada um deles, né?
E eu acho que essa é uma visão extremamente moderna e que sumiu. Sumiu. A gente não vê hoje em dia uma discussão em temas complexos levados a um nível como o Shakespeare conseguiu fazer na metade, praticamente, do milênio passado. Né? Então, assim, a gente fica um pouco aflito com essa devolução da capacidade humana, mas tudo bem. De qualquer maneira, os direitos alienáveis seriam, então, esses direitos que você não pode abrir mão de algo. Você não pode abrir mão da sua vida, você não pode abrir mão da sua integridade, você não pode abrir mão de certas condições essenciais para você continuar feliz e vivo e livre e com capacidade de poder ser o melhor que você pode ser. Então, agora vamos falar um único princípio de dever e aqui está o Immanuel Kant, né? E o Immanuel Kant é um cara que vem com nós vamos falar do imperativo categórico, mas vamos apresentar um pouco esse princípio único do dever segundo Immanuel Kant. Ele argumentou que existe um princípio de dever mais fundacional que engloba, mais básico, né? Que engloba os nossos deveres particulares. Olha que coisa interessante. O Kant está introjetando na pessoa essa deontologia extremamente particular, no qual você, por exemplo, ele chega ao ponto de dizer que se uma pessoa que você gosta muito comete um crime, é sua obrigação denunciar. Olha que interessante isso. Né? Então vamos ali estender um pouco o nosso entendimento do princípio único de dever do Kant. É um princípio único e evidente da razão que ele chama do imperativo categórico kantiano. A gente chama de imperativo categórico kantiano. Um imperativo categórico simplesmente obriga a uma ação. Deve-se fazer X. Ou seja, deve-se evitar o crime. Deve-se respeitar os idosos. Deve-se considerar a opinião de todas as pessoas de maneira igual, independente do que você acha que a pessoa tenha direito ou não a falar aquilo, ou aquilo tenha coerência ou não. Ou seja, essa noção do deve-se fazer aquilo, é muito interessante, porque o princípio kantiano ele é uma obrigação, ele é imperativo. Né? Você é obrigado a denunciar alguém que comete um crime, seja seu filho, sua mulher, seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Kant dá pelo menos 4 versões do imperativo categórico, mas é uma especialmente direta. Tratar as pessoas como um fim e nunca como um meio para um fim. Ou seja, isso daqui é muito interessante. Essa noção de você não usar as pessoas. Né? Então isso aqui é um princípio, é um imperativo categórico, que em última análise reflete um direito da pessoa de ser respeitado. Kant acredita que a moralidade de todas as ações pode ser determinada pelo apelo a esse princípio único do dever. Olha que interessante. Então, na última análise, ele está falando do dever máximo seria o respeito completo aos direitos do próximo. Então, vamos falar algumas obrigações autoevidentes. Né? Aqui a gente vai visitar o Ross de novo, que enfatiza que os deveres fazem parte da natureza fundamental do universo. Olha que coisa extensiva, né? Eu não sei exatamente de onde ele vem com essa ideia, eu não tive ainda tempo de tentar analisar o Ross para saber se ele está fazendo aqui uma hipérbole ou se ele está, de fato, falando alguma coisa que ele constata a partir de algum princípio fundamental do universo. Por exemplo, tem pessoas que acham, só para vocês perceberem como esses pensamentos metafóricos eles têm uma extensão interessante, tem gente que vê uma certa semelhança entre gravidade, gravitação, né, e amor. Né? Que você vê que corpos são atraídos, né? A força de gravitação ela tem relação com a quantidade de massa envolvida nessa interação entre corpos, e é muito interessante a gente perceber esses paralelos feitos entre força gravitacional e amor. Né? A lista de deveres de Ross reflete as nossas convicções morais reais. Né? Então aqui ele vai estar falando aqui, vamos ver aqui os deveres
que o Ross fala. Fidelidade, o dever de cumprir promessas. Olha que interessante, né? A gente já viu isso. Reparação, a gente já viu tudo isso, a gente está revendo, mas agora estamos detalhando um pouco melhor. Reparação, o dever de compensar os outros quando os prejudicamos. Praticamente um resumo do que a gente já viu. Gratidão, o dever de agradecer àqueles que nos ajudam. Justiça, o dever de reconhecer o mérito do outro. Mas veja, mérito tem um conceito positivo e um negativo. Quando você vai reconhecer o mérito de alguém, você pode também estar reconhecendo a ausência de mérito. Então, justiça é muito interessante porque ela não é necessariamente única e exclusivamente algo no qual você vai ter um comportamento positivo com relação a alguém. Se a pessoa comete um crime com você, assalta a sua casa, ou agride seu filho, ou rouba você, é justiça você ter uma retribuição a esse tipo de comportamento injusto da outra pessoa. Ao nível que isso vai ser levado é a grande discussão. A gente cria, na verdade, no pacto social, situações onde a justiça é retirada da mão de alguém e transferida para o Estado. Né? Então, se alguém comete um crime contra você e você vai lá e reciproca, você provavelmente está cometendo também um crime. Mas se a pessoa comete um crime contra você e você se apresenta ao Estado e fala, olha, fizeram isso, o Estado agora intermedia e aí vai haver um processo e eventualmente vai haver uma retribuição e a justiça vai ser feita, literalmente, como a gente fala. Então, evoluiu muito essa noção de justiça. Saiu de uma época que era olho por olho para uma época onde chame-se o advogado e processe. Vamos falar agora de beneficência. O dever de melhorar as condições dos outros. Né? Isso a gente já falou. Autoaperfeiçoamento, a gente já discutiu bastante aqui, o dever de melhorar a nossa virtude e inteligência. E não só a virtude, mas também a nossa saúde, né, pessoal? E, inclusive, enriquecer. Não existe nada de errado na pessoa enriquecer. Riqueza não tem nada a ver com acúmulo monetário. Pessoal, não vamos confundir as coisas. Um jovem que acha um relógio velho quebrado num brechó, uma coisa dessa, e passa o verão inteiro consertando aquilo, vai na internet, procura as peças e conserta aquele carrilhão, comprou por 3 mil e depois ele vai inclusive descobrir que aquele é um relógio muito importante, que tem gente que gosta muito disso ou em algum outro lugar, e ele restaura aquilo respeitando todos os aspectos fundamentais que ele estudou aquilo, ele provavelmente vai vender isso por um preço muito elevado. Veja, ele construiu riqueza, ele não acumulou dinheiro, ou roubou dinheiro de alguém, ou fez alguma coisa errada. Ele gerou riqueza. Ali era um pedaço era um objeto velho, largado, que ele investiu em inteligência, tempo, dedicação, transformou aquilo em algo que alguém quer e paga bastante por aquilo. Se vocês veem que o autoaperfeiçoamento e a geração de riqueza têm certas similaridades essenciais. Não existe nada de errado em se criar e se desenvolver riqueza. E a riqueza, necessariamente, não existe essa direcionalidade de que para eu gerar riqueza porque eu estou tirando dinheiro de alguém. Isso é burrice. Não é verdade? Porque se a pessoa tiver um talento, ela vai gerar riqueza. Se ela tiver dedicação e investir tempo e estudar aquilo e aprimorar o entendimento que ela tem sobre algum tipo de coisa, ela vai gerar riqueza independente. Essa riqueza não vai ser a retirada de dinheiro de alguém, vai ser a geração de algo que alguém quer e que paga por isso. Então, autoaperfeiçoamento tem a ver com riqueza também. Não só pessoal, mas também material. A não maleficência, a gente já falou, dever não prejudicar os outros, eu não quero me estender demais nisso. Aí o Ross tem uma noção que eu acho muito interessante. Quando eu tenho dois deveres que são contraditórios, a gente vai saber qual é o dever real e qual é o meu dever aparente ou o mais óbvio, né? Aqui ele fala do conflito das armas, é uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que é amiga sua e que vai utilizar uma arma, por exemplo, de repente você qual é a sua fidelidade? Você sabe que aquela pessoa está com um problema e está armado. Você vai fazer o que com relação a isso?
você vai tentar impedir essa pessoa, porque, na verdade, você está fazendo alguma coisa contrária a uma pessoa, mas está evitando uma maleficência a muitos outros. Então, é óbvio que você imediatamente sabe que, apesar da sua relação com o indivíduo, você vai ter que fazer alguma coisa. Agora vamos falar um pouco de consequencialismo, né? Eu só vou tirar esses vermelhinhos aqui. Não, deixa. E porque isso aqui está em inglês. Isso aqui não é consequência, sim, é assim. Já some um underline aqui também. Isso aqui eu traduzi, ficou parecendo com português de Portugal. Então, vou consertar isso aqui só para melhorar um pouquinho. Muita consequência aqui. A gente está falando de consequencialismo, aqui aparece telos também. Mas vamos lá. Vocês vão receber tudo isso aqui em PDF, pessoal. Tá? Então vamos lá. Responsabilidade moral que pesa as consequências de nossas ações. Olha que interessante. Gente, agora, pesar as consequências não é eu partir do pressuposto de que algo é certo ou errado. É dar às minhas ações uma certa consideração em função da consequência da minha ação. De acordo com o consequencialismo, a conduta moral correta é determinada unicamente por uma análise custo-benefício das consequências de uma ação. É muito importante essa noção aqui de custo e benefício das consequências de uma ação. Isso daqui é a essência do consequencialismo. Isso aí vai desaguar no que a gente chama de utilitarianismo, né? Então, veja, em última análise, a gente pode imaginar a construção de sistema de valores completamente baseados em avaliar a consequência dos atos. Em vez de eu ter um código, uma norma toda estabelecida, eu vou ter uma avaliação contínua das consequências dos meus atos, e eu vou determinar se meu curso de ação é bom ou não, em função da minha percepção que eu tenho das consequências. Veja que isso pode ser feito a posteriori, mas é lógico que o ideal é a pessoa ter uma capacidade de prever as consequências dos atos. Aí é a questão da sabedoria, da noção de justiça, das virtudes, que a pessoa tem que ter desenvolvido as condições de poder fazer uma avaliação bem concreta do que vai acontecer se ela tomar esse ou aquele curso de ação. Então, o consequencialismo diz: uma ação é moralmente correta se as consequências de uma ação forem mais favoráveis que desfavoráveis. Né? Lembro lá na primeira aula que eu falei daquela tentativa de fazer uma certa matemática, se as coisas tivessem mais aspectos positivos que negativos, aquilo seria bom? É uma coisa parecida aqui, não é? Os princípios normativos consequencialistas são necessários. Então, quais são? Contar as boas e más consequências de uma ação. Uma coisa na verdade, um tallying, é uma quantificação quase do que seriam as más e boas consequências. E se as consequências boas têm um número maior do que as consequências ruins, aquela é uma ação, entre aspas, boa. Olha que problema que a gente tem aqui. Mas é interessante. Praticamente a maior parte da moral, da norma atual leva em consideração aspectos consequencialistas, utilitarianistas. Determinar se o total das boas consequências supera o total das más consequências para que a ação seja moralmente correta. Então, sabe, a gente está fazendo uma avaliação, um juízo de valor acerca do aspecto moral de uma ação em função da conta de quantas consequências são boas ou más, de acordo com os consequencialistas. Então, as teorias consequencialistas são às vezes chamadas de teorias teleológicas, a partir da palavra em grega telos, ou fim ou propósito. Então, a teleologia, nesse conceito, seria a gente avaliar as consequências, finalidades. Né? Uma vez que o resultado final da ação é o único fator determinante de sua moralidade. Olha que interessante. Eu estou abrindo mão, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante. Vamos ler de novo. O resultado final da ação é o único fator determinante de sua moralidade. Isso é colocado pelos consequencialistas. É lógico que vários de vocês já estão vendo alguns problemas aqui. E é lógico também
que a avaliação desse resultado final, ela tem que ter a gente tem que ter algum mecanismo de dizer, eu avaliei errado isso, né? Então eu estou achando que está muito legal o que eu estou fazendo, mas então eu acho que está bom o que eu estou fazendo, mas na verdade a consequência disso, em última análise, tem que ser o quê? O objeto da ação, o outro indivíduo que recebeu, quem recebe a sua ação, né? Então, telos não é necessariamente fim, mas propósito, significados bem diferentes, né? Centrais para quase toda a teoria filosófica da história, tais como as de Hegel e Marx, né? Porque é muito. Eu não quero entrar aqui no discurso, mas nesse debate, mas a noção de finalidade é fundamental, né? O telos aristotélico, né? Aristóteles que fala. Qual que é o telos? Qual que é a finalidade da flauta? Fazer música, a melhor música possível. Então, se esse é o telos da flauta, quem merece a flauta? O melhor músico possível, aquele que é capaz de fazer a melhor música possível na flauta. Então, olha, esse é o pensamento aristotélico. Mas veja que justiça está intrinsecamente associada à noção de justiça a essa visão do telos, essa visão teleológica, né? Então, obviamente, se a finalidade de algo está sendo cumprida, aquela ação ela tem uma avaliação moral positiva. Então, vamos continuar um pouco falando das teorias normativas consequencialistas. Tornou-se popular no século XVIII, desde os apelos às consequências, observáveis publicamente, das ações. 3 subdivisões, princípios e consequencialismo, emergem. Aqui é interessante, vamos, vocês vão ver aqui isso aqui. O egoísmo ético. Uma ação é moralmente correta se as consequências dessa ação forem mais favoráveis do que desfavoráveis apenas ao agente que executa. Então, o egoísmo ético é aquele que fala assim, eu estou fazendo algo, isso é bom para mim. Veja, é uma ação que tem uma repercussão numa certa pessoa, ou num grupo de pessoas, ou na natureza, ou em qualquer seja a consequência. Mas eu estou pensando na minha satisfação, no que é favorável para mim. Então, isso aí seria o egoísmo ético. Não descartem completamente o egoísmo ético, porque ele é importantíssimo na visão utilitarianista, e nós vamos tentar abranger isso depois. Então, o altruísmo ético. Uma ação é moralmente correta se as consequências dessa ação forem mais favoráveis do que desfavoráveis a todos, exceto ao agente. Então, o indivíduo, na verdade, ele se secunda, ele se coloca numa posição onde o que vai ser, na verdade, a prioridade da ação dele é o bem dos outros, independente do retorno disso para ele. E o utilitarianismo ético, uma ação moralmente correta quando as consequências dessa ação forem mais favoráveis do que desfavoráveis para todos. Vocês percebem que é importante a gente ter o extremo do egoísmo ético, do altruísmo ético, para entender que o bom senso é o utilitarianismo ético. Você vê o consequencialismo evoluindo para o utilitarianismo, no sentido de que o utilitarianismo fala que a ação deve ser sempre moralmente correta quando ela é o melhor para todos. Entendeu? Como todas as teorias normativas, as 3 teorias acima são rivais umas das outras, elas também produzem conclusões diferentes, né? Mas é óbvio que a gente tem hoje em dia uma visão utilitarianista. Se a gente olhar a maior parte das leis modernas, elas têm um forte componente utilitarianista. A vantagem do utilitarianismo, assim, aparente, é que eu não estou partindo de pressupostos que podem ser, por exemplo, impostos em termos de valores, etc. Porque o utilitarianismo é extremamente pragmático. São acordos entre pessoas. Se as pessoas fazem coisas que é no melhor interesse de todos, aquilo é moralmente aceitável. Já deve ter acendido alguma luz em vermelho em alguém falando, não, mas espera um pouco, lógico. Mas vamos considerar, então, a gênese do utilitarianismo como uma forma de consequencialismo, onde a gente tenta maximizar o que é
ótimo para a maior parte das pessoas, mais favorável para todos. Tá? Então, vamos conversar um pouco aqui. Considere um exemplo de acidentes de carro. Né? Egoísmo, egoísmo ético, a pessoa só se preocupa com as consequências, como ela seria afetada. Né? O altruísmo ético, ela se preocupa com as consequências da sua ação com os outros, vítimas do acidente. E o princípio de utilitarianismo, ela considera as consequências tanto em si mesma quanto para a vítima. O caso clássico, o cara que bate o carro, qual é a preocupação que ele vai ter? Ah, eu não me machuquei, eu me machuquei. Ah, eu machuquei o outro, não machuquei o outro. Vamos ver o que aconteceu com todo mundo. O resultado aqui é menos claro. A pessoa precisaria calcular com precisão o benefício geral versus o desbenefício de sua ação. Então, se o cara bate o carro e aí ele vai fazer um julgamento dessa ação e das consequências, ele vai, obviamente, ficar pulsando entre o que aconteceu com ele, com o outro e o que aconteceu com os dois. Os tipos de utilitarianismo. Isso aqui é muito interessante, porque o utilitarianismo é uma forma de consequencialismo que evoluiu muito. Vamos falar um pouco da gênese dele, que é o Jeremy Bentham. Em 1700, ele viveu do século XVIII até uma boa parte do século XIX. Né? E ele é digamos assim, ele postula o ato utilitarianismo. As consequências de cada ação determinam caso a caso se uma ação será moralmente certa ou errada. Ou seja, ele completamente abre mão de preceitos deontológicos, de direitos ou obrigações. Ele simplesmente fala que a ação tem que ser analisada em si, caso a caso. Porque a mesma consequência consequências diversas de ações muito parecidas podem levar a uma avaliação moral diferente daquela ação especificamente. O utilitarianismo hedonístico, ele também é um cara que postula isso, contar o prazer e a dor que resultam de nossas ações. Para Bentham, prazer e dor são as únicas consequências que importam para determinar se nossa conduta é moral. Os críticos apontam limitações em ambos os aspectos, semelhança com o egoísmo ético, sem compaixão. Mas veja, o que o Bentham está falando é uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, as pessoas agem no seu melhor interesse. Né? Eles estão tentando maximizar a felicidade própria. Vamos ver onde é que isso daí vai conduzir. Porque alguém pode imaginar, mas isso é uma forma de egoísmo. Mas olha, o axioma fundamental da sua filosofia é o princípio de que é a maior felicidade quanto maior for o número de atributos que são atendidos como certos do que errados. Né? Tá legal? Vamos tirar isso aqui. Agora a frase está correta. É a maior felicidade quanto maior for o número de atributos que são entendidos como certos do que errados. Então, é interessante que ele tem uma certa noção muito curiosa de uma realização da condição humana de ser feliz em função do que ela faz, que é eticamente correto. Né? Em primeiro lugar, de acordo com o ato utilitarianismo, seria moralmente errado perder tempo em atividades de lazer. Isso aqui é muito interessante, como a televisão, uma vez que o nosso tempo poderia ser gasto de forma a produzir um benefício social maior. Olha, benefício social, maior felicidade, como o trabalho beneficente. Mas a proibição das atividades de lazer não parece razoável. Quer dizer, tem um certo aspecto nessa maximização da felicidade que ela não leva em consideração certos aspectos fundamentais da heterogeneidade das relações, dos interesses de cada um, assim por diante. No momento que você quer impor felicidade máxima, você acaba provavelmente impondo tristeza máxima e uma restrição enorme às pessoas. Então, precisamos pensar um pouco nisso. Mais significativamente, de acordo com o ato do utilitarianismo, atos específicos de tortura ou escravidão serão moralmente permitidos se o benefício social dessas ações compensasse o desbenefício. Essa é uma visão do Bentham. Eu tenho um sério problema com essa visão dele. O que ele está dizendo é o seguinte, se na turma de vocês tiver aí um terrorista, e ele vai dizer que pôs uma bomba para matar todos vocês, vale a pena torturar o cara. Por quê? Porque o sofrimento dele vai compensar
a gente impedir que a bomba dele mate muita gente. Isso é extremamente complicado, né? E conduziu a situações bem importantes da modernidade, como, por exemplo, esse ato patriota nos Estados Unidos, que foi, por exemplo, um estado de exceção que os Estados Unidos começou a viver depois daquele atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York, onde pessoas eram presas sem direito a nenhum tipo de, digamos assim, defesa, eram levadas para campos de, entre aspas, tortura na Polônia, em Guantánamo, assim por diante, porque eles entendiam que aqueles caras eram terroristas e que, para evitar que mais 4.000 ou 3.000 pessoas fossem mortas, aqueles indivíduos podiam ser, era justificado você tirar deles qualquer direito à defesa, ao contraditório, a todo um processo normal de ampla defesa, assim por diante, um processo normal de obtenção de informação dele ou de incriminar ou não. Quer dizer, é uma coisa louca a gente justificar a total restrição dos direitos humanos com base no potencial malefício que esse indivíduo pode causar. Obviamente, a capacidade disso gerar injustiça é brutal. Então, por causa desses problemas sérios com o Bentham, que o John Stuart Mill, né, ele criou um utilitarianismo orientado por regra, né? Ele propôs uma versão revisada do utilitarianismo do tipo do Bentham, do ato utilitarianismo, e ele chama agora de utilitarianismo orientado por regra, para tratar de problemas que são bem, a gente acabou de mostrar, que aparecem diretamente do ato utilitarianismo do Bentham. De acordo com o utilitarianismo, um código ou regra comportamental é moralmente correto se as consequências da adoção dessa regra forem mais favoráveis do que favoráveis a todos. Então, como é que a gente poderia mitigar a questão, digamos assim, do ato utilitarianismo? É que, em vez de eu simplesmente fazer uma conta caso a caso do que é melhor ou pior, eu tenho alguma coisa que me diz, olha, aqui você não pode passar desse limite em alguma coisa ou outra. Se tem alguma regra que normatiza ou que diminui uma consequência negativa de uma decisão baseada em ato utilitarianismo. Ao contrário do ato utilitarianismo, que pesa as consequências de cada ação em particular, o utilitarianismo de regra oferece um teste decisivo apenas para a moralidade das regras morais, tais como roubar é errado. A adoção de uma regra contra o roubo tem consequências claramente mais favoráveis do que desfavoráveis para todos. Então você vê que coisa interessante. É uma forma utilitarianista, mas eu já fiz uma pré-seleção de condições pelas quais eu posso julgar ações. Tá vendo? Eu vou, em última análise, não abrir mão da noção consequencialista, utilitarianista de fazer uma avaliação, mas eu tenho regras para me dizer o que é melhor ou pior. Por exemplo, isso poderia prevenir situações como o ato patriota, onde a gente fala, olha, tudo bem, eu concordo que esse indivíduo pode ser um terrorista, mas eu não vou poder abrir mão de certos direitos que ele tem. Então, a minha regra já vai impedir a justificativa de eu torturar esse indivíduo sob o pressuposto de que se eu torturar ele, eu vou poder salvar 3.000 vidas. Porque ele sabe onde está uma bomba, eu preciso ficar sabendo isso imediatamente. Então, é um problema tudo isso. Mas é muito interessante de perceber como o consequencialismo, né, foi evoluindo, né, do Bentham no século XVII, um século depois tem o John Stuart Mill, já refinando um pouco o utilitarianismo. Por que é importante a gente ver essas coisas? Porque isso daqui é o que vai determinar, de uma certa parte, aspectos fundamentais da legislação moderna, das interações sociais modernas. Inclusive, coisas que vão ter um impacto muito grande na edificação das normas, por exemplo, de bioética, de ética profissional e assim por diante, que nós vamos ver durante o curso. Então, vamos estendendo um pouco mais o pensamento de John Stuart Mill, né, nesse utilitarianismo orientado por regra. O mesmo se aplica às regras morais contra mentira ou assassinato. Esse utilitarianismo, regra utilitarianismo, vocês que eu estou usando uma outra construção, eu falei utilitarianismo de regra, que é utilitarianismo. A gente está trabalhando um pouco com o utilitarianismo orientado por regra. A regra do utilitarianismo, portanto, oferece um método com 2 níveis para julgar a conduta. Vamos lá, olha que interessante. Uma ação particular, como roubar o carro do meu vizinho, é julgada errada. Por quê? Primeiro nível, uma vez que viola uma regra moral contra o roubo. Por sua vez, a regra contra o roubo é moralmente vinculante, por quê? Segundo nível,
a adoção dessa regra produz consequências favoráveis para todos. Olha que coisa interessante. Então, a gente começa a ter, então, consequências um pouco mais interessantes e profundas, uma evolução do utilitarianismo. A gente pode dizer que o John Stuart Mill evoluiu um pouco esse pensamento. Uma outra vertente do utilitarianismo seria o que a gente chama de utilitarianismo hedonista. Né? O que é o hedonista? Aquele cara que está buscando prazer, que está, na verdade, é uma forma de egoísmo voltado à gratificação e à felicidade. De acordo com essa forma de raciocínio moral, as consequências agradáveis são os únicos fatores que importam moralmente falando. Isso, porém, parece muito restritivo, pois ignora outras consequências moralmente significativas que não são necessariamente agradáveis ou dolorosas. Né? Por exemplo, atos que promovem a lealdade e a amizade são valorizados, mas nem sempre são agradáveis. Não é verdade? Ah, meu filho, eu estou muito cansado, não quero ir no cinema. Pai, mas você prometeu. Ai, ai, ai. Em resposta a esse problema, o George Edward Moore, que viveu praticamente até a metade do século passado, propôs o utilitarianismo ideal, que é uma forma interessante, o que implica em considerar qualquer consequência que reconhecemos intuitivamente como boa ou má, não simplesmente como agradáveis e dolorosas. Então, digamos assim, o George Edward Moore ele dá um upgrade, vamos dizer assim, né, no utilitarianismo hedonista, dizendo assim, não é só a questão de eu maximizar a minha felicidade, mas também entender o que tem de bom ou mal nas minhas ações. Então, isso é mais ou menos óbvio, mas interessante de perceber que isso foi trabalhado. E, ademais, Richard Marvin Mayer, desculpa, eu mudei de página, Hare, em 19 a 2002, ele viveu praticamente até recentemente, está aqui o Hare, propôs o utilitarianismo de preferências, né? O que envolve a adição de qualquer consequência que satisfaça nosso interesse e preferência. Então, você tem uma evolução do utilitarianismo, primeiro baseado na máxima felicidade, que a gente viu anteriormente. A gente agora começa, não só, a gente inclui de uma forma ideal, o Moore começa a colocar esses aspectos considerar as consequências, boas ou más, não simplesmente só que é agradável ou doloroso, e também depois vem, de uma certa forma, uma extensão desse conceito para a noção de interesses e preferências, como também um componente na nossa avaliação dos custos e benefícios, entre aspas, das ações. Então, agora vamos falar do egoísmo ético e teoria dos contratos sociais. A gente já falou que contratos sociais é uma coisa muito importante que surge já naquela fase pré-iluminista, né? Jeremy Bentham já vem falando disso. O contrato social depois se torna um determinante no iluminismo do século XVIII. E vamos tentar ver aqui alguma coisa sobre ele, e para finalizar nossa aula. Vimos que Hobbes era um defensor. Hobbes é o grande pensador, um dos grandes pensadores, um dos filósofos da Inglaterra, da iluminista. Vimos que Hobbes era o defensor da teoria metaética do egoísmo psicológico, a visão de que todas as nossas ações são motivadas egoisticamente. Né? Então, ele tem uma transcendência essa visão. Né? Sobre essa base, Hobbes desenvolveu uma teoria normativa conhecida como teoria do contrato social, que é um tipo de regra ético-egóica, né? No qual você está fazendo interações com pessoas e acordando com pessoas condutas e responsabilidades e vínculos baseados na maximização da sua felicidade. De acordo com Hobbes, por razões puramente egoístas, o agente está melhor vivendo em um mundo com regras morais do que um mundo sem regras morais. Olha que interessante. Pois sem regras morais, estamos sujeitos aos caprichos dos interesses egoísticos das outras pessoas. Nossos bens, nossas famílias, até mesmo nossas vidas estão em contínuo risco. O egoísmo por si só motivará, portanto, cada agente a adotar um conjunto básico de regras que permitirá
sua comunidade civilizada. É um pouco da direção assim do contrato social, né? Dom Rousseau e assim por diante. Não é surpreendente que essas regras incluam proibições contra mentir, roubar e matar, porque é lógico, isso aí vai atrapalhar drasticamente essa interação que maximiza, de uma certa forma, o melhor dos mundos para todo mundo. Entretanto, essas regras garantirão segurança para cada agente somente se as regras forem aplicadas. Como criaturas egoístas, cada um de nós saquearia a propriedade dos nossos vizinhos, uma vez que sua guarda estivesse baixa. Isso aqui é aquela brincadeira, né, do boxe, quando o cara abaixa a mão, ele leva um soco na barriga e cai, ou na cara. Eu não luto boxe. Mas guarda baixa significa que eu sou desprotegido. No momento que eu não tenho proteção, os outros indivíduos vão poder explorar essa minha dificuldade e eu estou, na verdade, numa situação bem negativa. Cada agente estaria, então, em risco de seu vizinho. Portanto, apenas por razões egoístas, concebemos um meio de fazer cumprir essas regras. Criamos uma agência policial que nos castiga se violarmos essas regras. Veja, aqui é uma visão um pouquinho diferente dos iluministas franceses, que falam que o Estado não nasce, ou, por exemplo, você passar o poder para o Estado, não nasce necessariamente dessa noção do Hobbes, mas nasce do fato de que o pacto social acontece e a gente transfere às pessoas o poder de resolver a realidade como na situação selvagem, onde cada um tem um tacape na mão e se você não gosta de você, eu vou lá e bato na sua cabeça. Segundo os franceses, a gente pega esses tacapes todos, joga numa mesa, cria um Estado e fala para alguém, você cuida dos tacapes. Segundo Hobbes, a gente cria isso justamente para evitar que alguma pessoa faça o mal maior e para equilibrar, digamos assim, as diferenças que existem em capacidade de proteção e de autogestão das pessoas. É muito parecido, mas é diferente. Espero que vocês tenham percebido isso. Pessoal, a aula está acabando aqui. Eu estou dizendo a vocês até logo. Eu queria mostrar para vocês esses dois sites, eu recebi isso aqui em PDF. Eu tenho usado para fazer essa aula muito material que está na Enciclopédia de Filosofia, né? Que é um recurso acadêmico, várias escolas usam isso fora do Brasil, e tem revisão por pares, e ela está continuamente sendo expandida, e eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso. E eu gosto demais também dessa Plato Stanford Edu, desse site que é Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é muito boa. Então eu deixei aqui para vocês as duas dicas. Se vocês quiserem se expandir um pouco mais no que foi dito aqui, eu aconselho que vocês deem uma olhada nessas duas fontes e vocês mantenham contato conosco, tá, pessoal? Então, até logo, agradeço demais e digo até logo para vocês.